Olá, pessoal. Para mim, boa noite, quase um bom dia. São 23 horas e 50 minutos de quarta-feira, então daqui a pouco nós estaremos já na quinta-feira. Eu quero falar com você sobre tempo. Um patrimônio caro de valor inestimável, que você o aproveita e prospera com ele e cresce com ele, ou ignora e o prejuízo é incalculável porque tempo perdido não se recupera. O tempo foi um presente que Deus nos deu. Independente da cor, da raça, da religião, todos têm o privilégio de 24 horas por dia. Alguns aproveitam, outros ignoram. A grande verdade é que o sol nasce para todos. Isso já desde Gênesis, no capítulo 1 ali, quando Deus separou a luz das trevas, então dali ele já definiu o tempo. Então foi um presente que Deus nos deu, a questão do tempo. E algumas coisas podem ser perdidas no tempo, porque Deus deu o tempo aos homens, e nós devemos tomar cuidado em perder oportunidades, perder momentos, não dando importância, não valorizando o tempo. Há uma tradução da Bíblia que diz que as más companhias corrompem os bons costumes, e tem outra que diz as más conversações corrompem os bons costumes. Então, tanto a mal conversa, uma conversa mal, ou uma pessoa mal, a má companhia, corrompe os bons costumes. O tempo é tão importante que nós devemos tomar cuidado até com as pessoas. Pessoas que surgem no nosso caminho durante o dia e roubam o nosso tempo. E algumas não apenas roubam o nosso tempo, como apenas faz com que o nosso dia se torne depreciativo. Dependendo da conversa, dependendo da situação, do momento, pode nos reduzir, não apenas roubar, mas reduzir a importância do dia como um todo por causa de um tempo que foi ali dedicado com alguém que não tem nada para oferecer, a não ser nos perturbar. E isso devemos tomar cuidado. As más companhias ou as más conversas corrompem os bons costumes. E muita coisa se perde quando não se dá valor ao tempo. Eu vou ler um texto aqui para começar, no segundo livro de Samuel, capítulo 11. Um homem que ignorou um momento na vida, algumas horas, estava indo tudo bem com ele, estava tudo bacana, sucesso, prosperidade, tudo a favor dele, até que um certo dia, negócio de algumas horas, ele jogou fora todo o tempo que havia construído, como os anos a seguir, por causa de uma bobeira que ele deu em não ocupar o tempo com o que deveria ser ocupado. O tempo precisa ser ocupado. E, na verdade, todo o tempo está sendo ocupado, mesmo quando nada está fazendo dentro do tempo. A preguiça traz o seu resultado, a mentira traz seu resultado, a verdade traz seu resultado, o trabalho traz seu resultado, porque o tempo não para.
Alguma coisa está acontecendo. E o tempo está contabilizando isso. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, verso 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Era um tempo de guerra, era um tempo de trabalho, era um tempo de tarefa, era um tempo de produção. E Davi decidiu, naquele dia, ficar em casa. Não apenas a preguiça consome o tempo, mas o desprezo, o relaxamento, a zona de conforto pode nos trazer prejuízos incalculáveis. Davi não foi naquele dia, não, vocês vão à guerra, que hoje eu não vou, hoje eu vou ficar em casa. E era tempo de guerra, ele tinha que estar na guerra, mas ele ficou em casa, decidiu ficar em casa. Eu sou o rei, eu mando. Esse é o problema de muitos líderes, esse é o problema de muitas pessoas que tiveram oportunidade na vida, ou estudaram para chegar em tal condição, ou trabalharam muito para chegar em tal condição, mas decidem em certo momento cair na cilada da zona de conforto, de achar que tudo pode, até não fazer o que deve ser feito, porque tudo pode. Davi disse, eu não vou trabalhar hoje, eu vou ficar em casa. E ele não sabia que aquele dia seria o pior dia da vida dele, o dia em que ele faltou no trabalho. Vou repetir, Davi não imaginava que aquele dia seria o pior dia da vida dele, o dia em que ele faltou ao trabalho. Ele ficou em casa e foi dormir. Dormiu à tarde, tirou um cochilo. E ele se levanta e vai passear no terraço do palácio. E a Bíblia diz que, no verso de número 2, e aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando, gente. Tempo de guerra, Davi estava passeando. Dia de trabalhar, Davi estava passeando no terraço da casa real, quando viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Davi estava fazendo o que não era para fazer, era para ele estar no local de trabalho, era para ele estar produzindo, era para ele estar liderando, ele era um rei, mas ele não foi, ficou em casa, estava dormindo, estava no tempo de preguiça, no tempo da zona de conforto, e depois foi passear no terraço e viu uma mulher formosa à vista. Alguns dizem que Davi adulterou, Batseba adulterou com Davi, Davi adulterou com Batseba, mas deixa eu esclarecer aqui algumas coisas dentro do que nós estamos falando. Primeira coisa, está claro no texto que Batseba estava em casa, na casa dela. É que naquela época, tanto que Davi era rei, ele estava passeando no terraço do palácio. As casas eram mais baixas. E o texto deixa bem claro, vou desenhar para vocês. Palácio, Davi passeando no terraço. E aqui as casas eram mais baixas. Naquela época, não tinha água encanada. Então, muitas das pessoas tomavam banho, tá?
O banho era derramando água sobre o corpo. Estão entendendo? Tomando água. Pegava água e derramava água sobre o corpo. O banho era feito assim. Então Davi aqui do terraço está vendo uma mulher tomando banho, derramando água no seu corpo. Então, o adultério ali não precisa ser entendido isso aí. Porque não era uma playboy. Batseba não estava dando uma de playboy, fazendo striptease para chamar a atenção de Davi. Não, nada disso. Davi, que em vez de estar trabalhando, produzindo, ele estava do terraço olhando uma mulher que estava na casa dela tomando banho. Ela não estava insinuando para ele. Dá para perceber que quando a gente não faz o que deve ser feito no tempo do trabalho, no tempo da produção, a gente só faz besteiras, só faz o que não deve, porque o tempo cobra isso. E aquela situação foi tão demorada, porque no verso de número 4 está escrito assim, verso 3, né? E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. Ela veio e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para casa. Presta atenção. Na tradução NVI deixa muito bem claro. Davi está no terraço, à toa, em vez de estar trabalhando, produzindo na guerra, liderando, ele decidiu faltar no serviço naquele dia. Decidiu ficar em casa, na zona de conforto. Só que o relógio estava correndo. Uma mulher estava tomando banho na sua casa, jogando água no seu corpo. Só que o banho dela naquele dia era um banho demorado. Por quê? Porque ela estava se purificando da sua impureza mensal. Vocês entendem o que eu estou falando. Tanto que o texto é claro, verso número 4. Pois já estava purificada da sua imundície. Então, por isso que o banho estava demorado. E Davi, cobiçando a mulher dos outros. Então, Davi não apenas interrompeu um banho normal. Não. Ele na verdade, espionou o corpo daquela mulher. Porque ela estava passando a mão no seu corpo com mais detalhe, com mais tempo, porque ela estava se limpando. Ela estava se purificando, saindo daquela questão mensal. Então, por isso que o banho é mais demorado. Então, Davi não apenas atrapalhou o banho de uma mulher, ele atrapalhou a purificação dela. Dá para perceber que o tempo não para quando alguém acha que pode dizer para o relógio, para, porque eu vou fazer besteira. Não, o tempo continua. E aí, o único pecado de Batseba não foi o adultério, não foi deitar com ele, foi simplesmente olhar para ele. A mulher está tomando banho, ela está embaixo, quando ela olha, vê um homem olhando para ela, ela simplesmente olhou para ele. Esse foi o pecado dela.
Tanto que foi ele quem mandou chamar ela. Tanto que o texto é claro. E ele se deitou com ela. Não foi ela que se deitou com ele. Foi ele que se deitou com ela. Então, o único pecado de Batseba, daquela mulher, foi olhar para ele. Porque, na verdade, quem não ocupa o tempo com coisas produtivas sempre atrai e é atraído por grandes problemas. O que você está fazendo com o seu tempo? O que você faz com as 24 horas do seu dia? O que você faz? Com quem você está andando? Com quem você está conversando? O que você está olhando? O que você está perdendo ou o que você está produzindo, ganhando? Depois desse dia, a vida de Davi nunca mais foi a mesma, nunca mais. Ele perdeu muita coisa do que havia construído, deixou de ganhar muitas coisas pelo que fez e nunca mais teve sossego pelo que fez. Além de deixar de ganhar pelo que fez, sofreu muito pelo que fez. O pecado entrou na casa dele. Tempo. Inclusive tem uma música, né? Tempo. Davi era para estar na guerra. Agora veja como Jesus era. Por isso que eu sou fã dele. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Verso de número 42. Lucas 4. Verso de número 42. Olha como Jesus era comprometido com o tempo. Lucas capítulo 4, Evangelho de Lucas capítulo 4, verso 42. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, mas a multidão o procurava e chegou junto dele. Eles o detinham para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outra cidade o evangelho, a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Verso 44. E pregava nas sinagogas da Galileia. Esse era Jesus, comprometido com o tempo. Nada desviava a atenção dele. Certa ocasião, como está escrito, o povo o deteve, cercou, o constrangeu. Fica com a gente. Imploraram, pediram, não se ausente, fica aqui com a gente. Mas Jesus deixou muito bem claro: é necessário que eu continue, eu não posso ficar parado aqui. Olha que coisa linda. Porque eu tenho uma missão. Outras cidades me esperam e outras pessoas. O tempo
O tempo é um recurso que Deus te deu para que você venha qualificar a sua missão. Portanto, no seu trabalho, na sua fé, na sua vida, nos seus relacionamentos, o seu tempo determina a sua missão, o comprometimento com a missão. Então, por favor, para o seu bem, não faz igual Davi. Em vez de estar produzindo, trabalhando, gerenciando, que era a função dele, como rei, estava na zona de conforto, e aí não tem nada de diabo. Aí ele foi ver o que ele não podia ver. Só porque ele estava no palácio. Ele achou que estava na zona de conforto, podia fazer o que queria, olhando para uma mulher que tomava banho na sua casa embaixo, que era uma casa baixa. Cuidado quando Deus estiver te abençoando, você está trabalhando, para você não cair na zona de conforto e achar que você pode fazer o que quiser com o tempo. Faz isso não. Faça igual Jesus. Nada, ninguém pode interromper o que eu devo fazer com o meu tempo. Eu tenho uma missão, eu tenho uma tarefa, eu tenho a minha vida, e a minha vida envolve eu administrar o meu tempo de forma muito honesta, muito legítima, muito digna. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Agradeça a Deus por esse presente que Deus lhe deu, chamado tempo. E muito obrigado por me permitir usar este tempo para falar a sua vida. Um abraço, Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.